Olá pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Estão em campanha já? Nós temos aí menos de 4 semanas para nós fazermos esse corpo a corpo aí, esse último impulso aí. E principalmente nos últimos dias aí que antecedem as eleições, a gente tá cuidando ali, policiando as pessoas que estão ao nosso redor para que eles não deixem de votar. As pessoas que não votaram no primeiro turno, a gente tem que estar cuidando, buscando essas pessoas para que tragam um voto para o presidente Jair Bolsonaro. E vamos trabalhar intensamente, cada um de nós fazer o trabalho formiguinha ali. Se cada um de nós fizer a nossa parte, nós com certeza nós vamos reeleger o presidente Bolsonaro. E nesse vídeo eu vou mostrar inclusive algumas coisas bem positivas que estão acontecendo, os apoios que o presidente vem tendo, né? E todo um cenário que está sendo construído que nos dá muita esperança, sim. É lógico que, como eu falei, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que correr atrás e nós vamos fazer isso. Então eu vou começar esse vídeo mostrando para vocês 2 videozinhos curtos aqui que mostram que esses jornalistas, que a imprensa, eles vivem dentro de uma bolha. É uma bolha tão fechada que parece que... Eu não sei, eu pensava que eles agiam só de má fé, porque eles falavam aquilo que eles realmente sabem que é uma mentira, mas eles continuavam falando. Mas agora eu estou acreditando que muitos desses jornalistas realmente acreditavam naquilo que eles estavam falando. E parece que agora está começando, né, a abrir os olhos. Vamos ver aqui, vamos começar vendo aqui o que disse a Eliane Cantanhede aqui em respeito ao descrédito que caiu os institutos de pesquisa, bem como também a grande mídia. Você tem um problema de apagão de dados, você tem a questão da metodologia, você tem a questão das estatísticas, mas o que me preocupa é o uso político que o grupo bolsonarista está fazendo, porque eles estão desqualificando as pesquisas, estão desqualificando os institutos e, através deles, também a própria mídia, que se pauta, evidentemente, nos debates, nas conversas com as pesquisas. Isso é gravíssimo. É gravíssimo desqualificar os institutos de pesquisas e a grande mídia, né? Como quem precisa que a gente desqualifique eles. O que os institutos de pesquisas fizeram se não foi mentir? E não é de agora, não, desde há muito tempo, né, que eles vêm mentindo, tentando manipular os eleitores, tentando mudar as eleições, o rumo das eleições, e em alguns casos até conseguindo, como foi lá no caso do Paraná, elegendo o Sérgio Moro. No caso do Ciro Gomes, por exemplo, que teve só 3% e perdeu para Simone Tebet, vocês acham que isso não foi por conta dos institutos de pesquisa? Falando aí, a grande mídia falando o tempo todo sobre o tal do voto útil. E aí os eleitores do Ciro Gomes, em vez de exercerem ali o seu voto natural, de forma natural, fizeram de forma artificial uma mudança de rumo, aumentando os votos do ex-presidiário. E nós precisamos desqualificar a imprensa, os institutos de pesquisa. A imprensa ficou 4 anos massacrando o governo, nada que o governo fez prestava, nada. Ele não agiu bem durante a pandemia, ele não fez obras que interessassem a população, porque pelo menos eles não mostraram, né? O Tarcísio Gomes de Freitas, ex-ministro da infraestrutura, ele está para ser eleito, agora lá já no segundo turno lá em São Paulo, e não é por nada não, é porque esse cara foi o melhor ministro da infraestrutura de todos os tempos, pelo menos que eu tenha notícia. E não é à toa que ele será eleito governador de São Paulo. Não é à toa que vários ex-ministros do presidente foram eleitos senadores, deputados federais. Muitos ali próximos ao presidente também foram eleitos. Não é à toa. Essa turma vive numa bolha, eles não conseguem enxergar isso. E eles querem manipular as pessoas, e como eles não conseguem mais fazer isso, eles entram em desespero. Imagina vocês como que funcionava quando nós não tínhamos as redes sociais. Esse pessoal da grande mídia, eles faziam o que queriam, eles colocavam, eles elegiam, eles derrubavam presidentes a hora que eles queriam. Eles não conseguem mais fazer isso e eles ficam desesperados.
Tem um outro vídeo aqui que também mostra muito sobre essa bolha que eles vivem. Dá uma olhada aqui nesse vídeo da Vera Magalhães. O Bolsonaro, sozinho, conseguiu eleger 99 deputados do PL. Esses deputados não são do Valdemar Costa Neto, eles não são do PL, eles são deputados do Bolsonaro. Esse contingente, esse exército é muito maior que o PSL de 2018, que já era uma coisa que assustou a todos. Foram 52 os eleitos do PSL de 2018 e são 99 agora. Se você somar o PSL de 18, que eram esses 52, com o PL raiz do Valdemar, que eram 33 em 18, ainda assim é um contingente imensamente maior. O Republicanos também cresceu de 30 para 42 deputados. Então, essa bancada evangélica, reacionária, conservadora, bolsonarista, armamentista, ela é imensamente maior do que o radar de qualquer um de nós conseguiu captar. As pessoas ao elegerem Ricardo Salles, Damares, astronauta, Mário Frias se elegeu deputado, Pazuello, elas estão endossando o que Bolsonaro fez na saúde, no meio ambiente, na ciência, na cultura, todas as coisas que nós da imprensa passamos anos apontando de acordo com evidências internacionais, com evidências científicas, com o que dizem os consensos, né, civilizatórios internacionais, que era errado. E que nos tornava párias diante do mundo. Então, neste momento, a gente tem uma eleição em que o Lula, de um tremendo favoritismo, passa o segundo turno na frente, mas tendo uma tarefa muito mais árdua que a do Bolsonaro, uma tarefa de ampliar essa frente. Essa frente não era tão ampla quanto a gente imaginava. E essa frente tem uma cara de esquerda, num país que foi às urnas e deu ao contorno do Brasil uma cara de direita. Você vê o desespero da Vera Magalhães? Olha o tamanho da bolha que vivem esses jornalistas. Olha o tamanho da bolha. Parece que eles só têm o olho esquerdo, eles não têm o olho direito, não. Eles só conseguem enxergar do lado esquerdo. Aí quando é eleito o Pazuello, quando é eleito a Damares, quando é eleito o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, quando é eleito o Mário Frias, o astronauta, aí eles ficam se sentindo surpresos. Por que eles não conseguiram enxergar? O nosso radar não capturou essa realidade. Lógico que não. Vocês vivem dentro de uma bolha. É como diz o Paulo Figueiredo, né? O jornalismo profissional morreu. Morreu. Isso fica evidente na fala da Vera Magalhães. É uma coisa absurda, uma coisa, sabe? Chega a ser nojento a gente ver a Vera Magalhães falando esse tanto de baboseira. Ela cita essas pessoas que foram eleitas como se fossem as piores pessoas do mundo. Os valores que nós defendemos, que é o armamentismo, o direito de defesa, não é o armamentismo, o direito de defesa, né? Nós sermos cristãos, parece que os valores que nós defendemos são todas coisas ruins, muito maléficas. Então, eu não sei em que mundo que vive uma pessoa como a Vera Magalhães, como a Eliane Cantanhede, como todos esses jornalistas aí, esse bando de esquerdistas. Olha o mal que faz a doutrinação nas escolas e nas universidades. A pessoa acaba ficando, quando é doutrinada, ela acaba ficando cega, ela não consegue mais enxergar a realidade. Ela se torna uma pessoa cega. Ela só consegue enxergar dentro da própria bolha. Isso é bom, esse tipo de doutrinação ideológica que é feito nas escolas e nas universidades? E agora eu quero falar com vocês sobre o apoio que eu acho determinante nessa reeleição do presidente Bolsonaro. Eu estou muito confiante que o presidente será reeleito. E esse apoio que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que foi anunciado hoje, isso aqui pode ser determinante para a reeleição do presidente. Olha só o que diz aqui o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Então eu estou aqui hoje para declarar o meu apoio à candidatura do presidente Bolsonaro, porque eu, mais do que ninguém, herdei uma tragédia. E não foi só o Estado, não. Perguntem
aos atuais prefeitos de Uberlândia, de Pouso Alegre e outras grandes cidades do estado que também tiveram uma gestão desastrosa do PT. Então nós estamos falando aqui de realidade, não estamos falando aqui de versões, não. Perguntem aos 853 prefeitos de Minas, principalmente aos reeleitos, que estiveram lá presentes em 2015, 16, 17 e 18, para saber a tragédia que nós vivemos. Nós vimos que no primeiro turno o presidente Jair Bolsonaro saiu derrotado nas urnas, lá em Minas Gerais. O ex-presidiário teve bem mais votos do que o presidente Jair Bolsonaro. Apesar dele ter eleito o deputado federal mais votado do Brasil, que foi o Nicolas Ferreira, o jovem Nicolas Ferreira, uma promessa da direita no Brasil, com quase 1,5 milhão de votos. Apesar do presidente ter eleito também o seu candidato a senador, o Cleitinho, e o Romeu Zema ter sido eleito em primeiro turno, apesar de não ter declarado apoio ao presidente Jair Bolsonaro, por conta do partido ali do Novo, né? Mesmo assim, o presidente Jair Bolsonaro saiu derrotado nas urnas. É uma coisa, assim, a gente não pode falar nada, mas é uma coisa muito esquisita que aconteceu em Minas Gerais. Mas eu imagino que o presidente agora, com o apoio explícito do governador reeleito, né, de Minas Gerais, Romeu Zema, e com todos os outros parlamentares lá que foram eleitos, nós teremos sim uma virada lá em Minas Gerais. E lá em São Paulo, o candidato Tarcísio de Freitas já conseguiu o apoio do governador Rodrigo Garcia, que foi derrotado no primeiro turno, e ele já declarou apoio ao Tarcísio e ao presidente Bolsonaro. E isso é muito positivo, porque São Paulo, como o maior colégio eleitoral, se nós tivermos lá um aumento significativo dos votos para o presidente Bolsonaro, e o mesmo acontecendo com Minas Gerais, nós podemos já diminuir bastante essa diferença que teve do primeiro turno para o ex-presidiário. Rio de Janeiro, nós já tivemos o Cláudio Castro reeleito, o Romário foi eleito senador, apesar do Romário não ser aquele cara de direita, mas pelo menos nós não tivemos o Molon eleito lá, que seria uma tragédia. Então no Rio de Janeiro também, eu acho que dá para aumentar. Nós tivemos, o presidente Bolsonaro teve um pouco menos de votos no Rio de Janeiro do que teve em 2018, então significa que tem muita caixa ainda para vir muito mais votos do Rio de Janeiro também. Então, se nós melhorarmos a eleição no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, nós já ficaremos bem próximos já de uma vitória. Bahia também, eu acho que tem como melhorar muito o estado da Bahia, porque teve quase 70% para o ex-presidiário. Por outro lado, nós temos hoje uma declaração de apoio para o ex-presidiário. O Ciro Gomes declarou o seu apoio a Luiz Inácio. Ciro Gomes segue decisão do PDT e apoia Lula no segundo turno. Apesar do apoio, a participação de Ciro Gomes na campanha do petista ainda é dúvida. É nada, não é dúvida. O Ciro sempre foi um esquerdista. Sempre foi um esquerdista. O que ele fez ali, falando algumas verdades a respeito do ex-presidiário durante o primeiro turno, é porque ele estava interessado em... Ele tem algumas mágoas, né? Na verdade, ele tem algumas mágoas do ex-presidiário, né, com respeito àquela eleição da Dilma, que era para ter sido ele, e o ex-presidiário colocou a Dilma, né? Mas ele disse algumas verdades ali, até vou colocar um videozinho de uma das verdades que ele fala aqui, mas ele estava ali interessado, né, na eleição, ele achava que ele tinha alguma chance, e por isso que ele andou falando algumas verdades do ex-presidiário, e nós não podemos deixar cair no esquecimento o que ele falou. Que por isso, por amor a ti, ao meu país e à nossa pátria, será possível que a solução para a tragédia moral, a tragédia econômica, social que nós estamos vivendo hoje, é voltar ao passado que deu causa a essa tragédia? Tudo que eu peço a você com muito respeito, é que você daqui até domingo pare um pouco para pensar. Sabe, não ensine ao seu filho que corrupção, o prêmio dela é impunidade no Brasil. Não ensine que roubar, sabe, é uma coisa que pode ser feita e vai ser premiada ainda por esse tipo de conduta. Uma nação assim se suicida. Se nós pegarmos artistas, cientistas e tal, todo mundo passando pano e juntando Caetano com Gedel para ficar em dois baianos, esse país está mergulhado num conchavo absolutamente mortal. Se a gente juntar Caetano com Gedel, né? Como não concordar com Ciro Gomes, né? A gente não pode ensinar para os nossos filhos que o crime compensa.
E o que o Ciro está querendo fazer agora, apoiando o ex-presidiário, é isso, né? É passar essa mensagem de que o crime compensa. O Ciro Gomes agora está apoiando o ex-presidiário e está querendo também, assim como o Geraldo Alckmin, ver o ex-presidiário voltar para a cena do crime. Então, que bom, né, que o Ciro Gomes falou essas verdades aí. Nós temos aqui o dever de estar lembrando para as pessoas, né, os eleitores aí do Ciro Gomes, para que na hora de abrir lá a urna no segundo turno, que eles verem lá as duas possibilidades, de um lado o ex-presidiário e do outro lado o presidente Bolsonaro, eles pensarem duas vezes em seguir a orientação do Ciro Gomes, de votar no ex-presidiário para que ele possa voltar à cena do crime. E para terminar esse vídeo, eu vou só deixar esse print dessa notícia aqui da Gazeta do Povo, que fala o seguinte, ó: ditador da Nicarágua parabeniza Lula por ter sido mais votado no primeiro turno. Precisa dizer mais alguma coisa? Pega esse print aqui da Gazeta do Povo, pega esse print aqui e mostra para aquele seu amigo esquerdista que fica falando em democracia, que fica falando que vai votar no Lula porque ele está votando em defesa da democracia. Mostra este print para ele e fala: tá aqui quem são os amigos do ex-presidiário que vive falando em democracia. Será mesmo que o Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, está preocupado com democracia? Ele parabenizou o ex-presidiário por ter tido mais votos que o presidente Bolsonaro. O que vocês acham se o ex-presidiário fosse eleito? Quem que estaria aqui na posse do ex-presidiário? Com certeza o Daniel Ortega seria uma presença cativa aqui, né? Por outro lado, vocês acham que o Daniel Ortega, o presidente Jair Bolsonaro sendo reeleito, você acha que ele vai estar aqui na posse do presidente? Eu digo para vocês que com certeza ele não estará. Com certeza não, porque o Brasil, com o presidente Bolsonaro, não faz esse tipo de parceria com esses ditadores. Maduro, Daniel Ortega, o Petros lá da Colômbia também com certeza não participará da posse do presidente Bolsonaro, Alberto Fernandes da Argentina, o Boric lá do Chile. Esses caras, o Díaz-Canel lá de Cuba, esses caras com certeza não estarão na posse do presidente Jair Bolsonaro. Mas se o ex-presidiário fosse eleito, com certeza todos eles estariam ali abraçando o ex-presidiário. Então, meus amigos, é isso. Eu peço a vocês que observem se já estão inscritos no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever-se, se inscreva, deixe seu like, faça seus comentários. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.